Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós começamos a nossa aula que tem a temática de cinemática, né? Nós começamos ela com um trabalho, né? Com uma atividade, aonde na atividade foi apresentado, né? Um problema sobre um professor, né? Que iria participar de uma feira de ciências, ia dar uma palestra, né? E ele estava atrasado. Esse professor era de física. E quando, né, foi perguntado, ligaram para ele e perguntaram a ele se iria, em quanto tempo, né, estaria na escola, né, para planejar as atividades, né, em vez de ele responder em quanto tempo estaria, ele respondeu que estava a 10 quilômetros da escola, né, e a atividade proposta para vocês foi, né, como que vocês agora dariam a resposta, né, para o diretor, para os demais colegas, se fosse vocês, qual é a resposta que vocês dariam, né? Então, é óbvio, né? Claro que o que nós observamos aqui é que cada um tem respondido, né? Pelo menos a maioria se responde que depende do meio de transporte de que o professor, né, estará indo até a escola. Mas nós vamos ver agora na cinemática que alguns fatores podem influenciar nesta opção no meio de transporte, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Está vindo a pé. Tem pessoa que anda rápido, tem pessoa que anda devagar, né? Está vindo de carro, mas será que a partir daí dá para a gente calcular o tempo? Se a gente não sabe qual é o caminho que ele está seguindo, qual é o caminho que ele está realizando, então nós vamos estudar aqui na nossa aula de hoje, né, a cinemática. O que é a cinemática? Cinemática, né, é o ramo da física que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas. Então, nós vamos fazer o estudo dos movimentos, agora na cinemática, né, sem se preocupar com a causa do movimento, né, sem se preocupar com o que acontece no caminho. Né? Nós vamos considerar que, né, este movimento é retilíneo, vamos considerar que este movimento, né, não tem nenhum obstáculo, vamos considerar que este movimento, né, está em linha reta, vamos considerar, por exemplo, este movimento que o professor, por exemplo, vindo que não vai encontrar nenhum semáforo pelo meio do caminho, então nós não vamos se preocupar com a causa do movimento, né? Mas nós temos alguns conceitos fundamentais da cinemática que nós podemos, né, observar, que é o referencial, né, que é o movimento, que é o repouso, que é a trajetória e que é o seu, né, deslocamento. Mas afinal de contas, o que é referencial? Referencial é o ponto que determina se o objeto está em repouso ou em movimento. Como assim o objeto pode estar em repouso ou em movimento, dependendo do referencial, dependendo do ponto de vista, dependendo de onde você esteja, né? É muito simples. Se você está sentado no ônibus, você está em repouso ou você está em movimento? Depende, né, do ponto de vista, depende do ponto, né, de observação. Você olhando simplesmente para o ônibus, né, você vai estar em repouso. Mas se você olhar, né, para as árvores, até mesmo para os postes, né, você vai estar em movimento em relação àqueles aqueles objetos que estão ali fora. Né? Quando nós até mesmo em relação às pessoas, né? Você passa no carro, alguém fala assim, olha, você passou correndo tanto no carro que você nem me viu, estava lá na rua, na calçada, quase que passou por cima de mim. Então,
é uma observação de quem estava do lado de fora. Mas você fala assim, eu não estava correndo, não. Quem estava correndo era o carro. Então, o referencial, né, é o ponto de observação que vai fazer, né, toda a diferença nesse estudo dos movimentos, né? E o que é o movimento? Movimento é a mudança de posição no decorrer do tempo em relação, né, a um dado referencial. Então, o movimento é a sua mudança a sua mudança de posição em relação a um ponto de referencial. Então, que nós falamos, né, já no início, em relação ao ônibus, você vai estar em repouso, né, que é o próximo que nós vamos estudar aqui. Mas em relação até mesmo aos objetos, você vai estar em movimento. Então, você pode colocar, né, descrever este movimento, porque você está mudando de posição a cada instante em relação a um referencial. E o repouso, né, o corpo está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não varia ao longo do tempo, né? Foi o que nós falamos aqui, né, anteriormente. Você está sentado no ônibus, né? O ônibus pode estar a 150 km por hora, mas em relação ao ônibus você está em repouso, porque a sua posição, né, ela não vai variar ao longo do tempo. Daqui a um segundo você vai estar sentado ou em pé, né? Se o ônibus cheio que nós pegamos por aí, então você vai estar no mesmo lugar. Daqui a 5 minutos você vai estar, né, sentado ali ou em pé ali dentro do ônibus, você não vai ter mudado. Mas aqueles postes, né, aquelas árvores que você viu lá na margem da rodovia, né, eles já ficaram para trás em relação a este objeto. O ônibus, né, já se mudou de posição, porque o ônibus está em movimento. Trajetória. Trajetória é a linha que determina as posições dos objetos no decorrer do tempo, né? É o percurso que é realizado. É o percurso realizado, né? Conta-se uma historinha que Joãozinho, ele estava indo para a escola, né? Ele tinha que passar no meio da floresta, com medo de ficar perdido, né? Ele tinha um pedaço de pão e ele foi deixando migalhas, né, pelo caminho para poder marcar, né, para na volta ele não se perder. Bom, né, na história os passarinhos vieram e comeram suas migalhas, mas ele, aqui na física, né, aquelas migalhas que ele foi deixando era a trajetória, né, que determinava as posições que ele andou em relação, né, no decorrer do tempo. Então, na primeira migalha que ele colocou, ele estava em frente a uma árvore. Na segunda migalha, ele estava já próximo de outra árvore. E assim, ele foi andando, o passarinho comeu, mas a física traz esta definição para nós, é que é a linha que determina as posições do objeto no decorrer do tempo, né? É um percurso realizado. O deslocamento. Deslocamento é a distância percorrida entre o espaço inicial e final da sua trajetória, né? É o início e o final, deslocamento. E no deslocamento, né, é importante aí, nós já vamos usar uma sigla que é o ΔS, né? Esse ΔS aí vai nos acompanhar durante diversos estudos de diversos temas da física, então é importante você já guardar, né, entender bem o que significa esse ΔS. Né? O ΔS é o quê? É a posição final, né, o espaço final menos o espaço inicial, né, que é o S menos S0. Então, o seu deslocamento é o espaço percorrido, né, é o espaço final menos o espaço inicial.
E nós temos algumas fórmulas para nós trabalharmos aqui logo na introdução da cinemática. Nós tivemos aí o ΔS e nós temos também o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final, por exemplo, você embarcou 9 horas e já são 10 horas. Então, qual é o tempo final? 10 horas menos o tempo inicial, 9 horas. Então, significa que o seu ΔT é de 1 hora. É de 1 hora e este espaço, este tempo, e esta variação de tempo, e esta variação de do espaço percorrido, vai te ajudar aí nas fórmulas, para você conseguir encontrar a velocidade média e para você conseguir encontrar a aceleração média. É importante nós frisarmos aqui também que na nossa aqui na cinemática, no sistema internacional, usa-se metros por segundo. Metros por segundo. Então, nós falamos aqui do seu espaço percorrido de 1 hora, para você transformar em segundos, você vai multiplicar, cada minuto são 60 segundos, então cada hora vão ser 60 vezes 60, que são 3.600 segundos. Então, você vai fazer esta multiplicação para poder transformar horas em segundos. E, da mesma maneira, se tivermos em quilômetros ou estivermos em outra unidade, nós vamos estar fazendo esta Bom, nós vamos retornar ao nosso problema inicial, mais uma vez, e agora com a nova visão da cinemática, de alguns conceitos da cinemática, nós conseguimos fazer, vocês conseguiram fazer algumas observações importantes, Por exemplo, o professor referiu-se que estava a 10 quilômetros da escola, então ele pode estar vindo de qualquer uma dessas direções, Ele pode estar vindo por um caminho, e nós já conseguimos observar que vai depender muito da nossa velocidade para podermos determinar, A primeira resposta de vocês que foi relacionado ao meio de transporte, mas nós podemos dizer que não simplesmente é o meio de transporte, mas qual é a velocidade, Mesmo se ele estiver vindo de carro, qual é a via que ele está vindo, qual é o caminho, qual é a trajetória que ele está percorrendo. Por quê? Ele pode estar vindo numa via expressa, onde a velocidade aí é 100, 110 km por hora, ou ele pode estar vindo por uma via urbana, onde a velocidade cai aí para 40 km por hora, ou outras vias que são 60 km, 80 km. Então, são fatores, nós precisamos de um referencial para podermos determinar, conseguirmos calcular esse tempo. Então, uma outra coisa, também, ele pode estar numa via expressa, mas o trânsito pode estar engarrafado. Então, sem essas informações, seria impossível prever o tempo exato da chegada do professor à feira de ciências. Poderíamos fazer algumas estimativas. Vamos fazermos mais algumas atividades aqui, mais alguns exercícios aqui, para podermos ir nos familiarizando com este tema, porque a primeira pergunta, ela nos traz a seguinte observação. Uma pessoa percorreu em 20 minutos cerca de 3,9 km de bicicleta. Qual a velocidade média que ela gastou, para poder chegar ao seu
ao seu destino. Bom, nós vimos que a velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Então, a primeira coisa que nós fazemos na física é fazermos, né, a observação, né, dos dados que a questão nos fornece. Bom, então o nosso delta S foi de igual a 3,9 quilômetros. O nosso delta T foi de 20 minutos. E nós falamos, né, que quando houver essa diferença em relação ao sistema internacional, que é metros por segundo, nós fazemos, né, esta conversão, que vai ficar igual 20 minutos, né, vai ser igual a 1.200 segundo, e o nosso delta S 3,9 quilômetros, né, vai ser igual a 3.900 metros. Tendo posto essas informações, né, nós vamos colocar que 3.900 dividido por 1.200, né? Nós podemos cortar aqui os zeros e vai ser igual a nossa velocidade média, igual a 3,25 metros por segundo, né? 3,25 metros por segundo. Nós podemos desenvolver aqui outra questão. A outra questão que nós vamos desenvolver é uma corrida, né? Iniciou às 9 horas da manhã. E o vencedor, né? Vamos aqui, né? Uma corrida iniciou às 9 horas da manhã. E o vencedor cruzou a linha de chegada às 10 horas e 50 minutos. Sabendo que a distância do circuito foi de 21 km, né, calcule a velocidade média. Então, nós temos aqui mais, né, um problema que começou-se. Vamos aos dados, né, da nossa questão que nós temos. Então, nosso delta S é igual a 21 quilômetros. O nosso delta T, né, nós vamos ter que fazer uma continha, né? Foi o que nós falamos logo no comentário da nossa aula, né? Que nós vamos, o delta T, aqui nós vamos ter que colocar, que é igual ao T menos T0, né? O T foi 10 horas e 50 minutos. E o T0 foi 9 horas da manhã. Então, o nosso delta T é igual, né, a 1 hora e 50 minutos. Que vai ser igual a 6.600 segundos. Né? Nós fizemos essa multiplicação por transformação, né, para segundos. Então vai ficar igual a 6.600
6.600 segundos. Né? Tendo de posse dessas informações, quilômetros, né? 21 quilômetros é igual também a 21.000 metros. De posse dessas informações, então, nós vamos fazer nós vamos colocar a fórmula, que 21.000 dividido por 6.600 vai ser igual, né, a 3,18 metros por segundo. Então, a nossa aula de hoje, né, foi esta. Nossas atividades, né, estão aí. A física, ela traz uma particularidade, né, muito grande para nós, né? Cada tema que nós estudarmos, né, sobre a velocidade média, sobre a variação do tempo, sobre a variação do espaço, né, é muito importante nós estarmos aprendendo de verdade, porque nós vamos, né, utilizar ao longo, né, de próximos temas que nós vamos estudar, né, da física, porque os assuntos eles vão se complementando, né? Os assuntos não são isolados. Então, a cinemática mesmo, nós vamos estudar, né, a velocidade uniforme, velocidade gravitacional, velocidade, são outros temas da cinemática que vai ser, né, tratado nas próximas aulas.